Fala, meu consagrado sedento por conhecimento. Tá com a cabeça meio enrolada por conta de capacitores? Se preocupa não que hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre capacitores, falando hoje sobre associação de capacitores, especificamente capacitores em série. Sai daí não! Fala, galera! Aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, seu professor de física. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre capacitores, falando hoje sobre a associação de capacitores. Galera, na construção de alguns equipamentos ou alguns aparelhos, são usados mais do que um tipo de capacitor. Isso é bem comum, tá? A gente viu que a finalidade dos capacitores quando submetidos a uma diferença de potencial, a um potencial, é de armazenar carga. Então, ele armazena carga e depois ele libera essa carga toda de uma vez, como em flashes de máquinas fotográficas e desfibriladores. Tá. Só que na construção de alguns equipamentos, só um capacitor pode ser que não dê conta, daquele projeto, nem dois, nem três. Então eu associo esses capacitores, eu uso mais do que um capacitor no mesmo circuito. Esses capacitores podem ser associados tanto em série quanto em paralelo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os capacitores associados em série. Bacana? Então olha só, na associação de capacitores em série, eu vou ter o meu circuito fornecendo um potencial aqui que eu chamei de U, tá? E os capacitores associados em série são aqueles capacitores que vão estar numa mesma malha. Olha só, entre o capacitor 1 e o capacitor 2, você percebe que só existe um fio ligando os dois caras? Existe algum fio entre eles aqui saindo para cima ou para baixo? Existe algum tipo de bifurcação? Não, né? Essa bifurcação seria chamada de nó, mas a gente vai ver melhor o que é um nó, tá? Mas olha, só existe um fio, um único caminho entre o capacitor 1 e o capacitor 2, assim como só existe um único fio, um único caminho entre o capacitor 2 e o capacitor 3. Ou seja, quando a gente pensa na ideia de associar capacitores em série, a gente pensa em um capacitor logo depois do outro. Tá bacana? Show, né? Então esses caras vão estar associados em série. É importante que você observe que, olha só, a placa eletrizada negativamente do primeiro capacitor, olha, ela está bem próxima à placa eletrizada positivamente do segundo capacitor. Tá vendo? Ó, positivo, negativo, aí vem positivo. Negativo, positivo, negativo. Massa, né? Esses caras estão associados em série, tá? Qual que é a grande sacada da associação em série, galera? É que as capacitâncias de cada um dos capacitores vão ser diferentes. Normal, tá? E os potenciais em cada um desses capacitores também vão ser diferentes. Aí você pensa, caraca, moleque, que doideira. Exatamente. Só que pensa no seguinte, o circuito ele está fornecendo um potencial total. Bacana? Imagina que 100 volts. E aí ele vai distribuir esses 100 volts proporcionalmente às capacitâncias, tá? Fazendo com que um potencial 1 fique no capacitor 1, um potencial 2 no capacitor 2, um potencial 3 no capacitor 3, e a soma desses potenciais tem que ser iguais, tá? Tem que ser iguais a quem? Ao potencial total fornecido pelo circuito. Imagina, por exemplo, que o potencial 1 seja 10, o potencial 2 seja 20, 10 mais 20, 30, né? Quanto é que falta para dar 100? 70. Então o potencial 100 vai ser 70, se o potencial total fornecido pelo circuito for 100. Massa, né? Então é bem importante que você se lembre disso, tá bacana? E outra coisa muito importante também aqui na associação de capacitores em série, que na verdade é a característica marcante nesse tipo de associação, é que as cargas armazenadas em cada um dos capacitores vão ser iguais, independentemente da capacitância de cada um deles. E independente também do potencial em cada um dos capacitores. Então vamos lá. Associação de capacitores em série. As capacitâncias vão ser diferentes? Podem sim. E os potenciais também podem ser diferentes? Podem, não tem problema. Mas a carga armazenada em cada um desses caras tem que ser obrigatoriamente igual. Tá bacana? Então as cargas aqui armazenadas deles vão ser iguais. Olha só, pausa por break aqui rapidinho. Se você está se perguntando, já estudou eletrodinâmica e corrente elétrica, e está se perguntando o que acontece com a corrente elétrica, que é aquela movimentação de elétrons aqui no meu circuito,
É interessante que você saiba que, quando um capacitor está completamente armazenado, cargas elétricas não se movimentam por ele, tá? Então, quando esses três caras estiverem aqui completamente carregados, não vai haver corrente elétrica passando por esse meu circuito. Show? Importante que você lembre disso. Se preparando que a gente ainda vai fazer várias aulas aí sobre eletrodinâmica. Massa? Então, galera, vamos lembrar lá daquela formuleta de capacitância? Lembra lá que a capacitância de um capacitor pode ser escrita em função da carga dele pelo potencial nele? Então, olha, C é igual a Q sobre U, ou seja, a capacitância é igual a carga sobre potencial. Lembra disso? Massa! Olha só, eu posso pegar essa equação e inverter o C e o U, ou seja, o U vai ser igual a Q sobre C. O potencial é igual a carga sobre capacitância. Por que isso é importante? Porque isso aqui vai me servir para calcular um negócio que eu vou chamar de capacitância equivalente. A associação de capacitores, galera, tem por finalidade o seguinte: esses três capacitores no meu circuito, eles equivalem a um único capacitor, que é chamado de capacitor equivalente ou capacitor específico, né, do meu circuito, tá? Então imagina que eu pegue esses três caras, tire eles do meu circuito e substitua eles por um único capacitor que não vai interferir em nada no meu circuito. Esse capacitor, que é o capacitor equivalente, ele vai ter uma capacitância diferente desses três. E é possível calcular essa capacitância equivalente, ou essa capacitância específica do meu circuito. É interessante lembrar que capacitância equivalente é um termo mais usual do que capacitância específica, mas pode aparecer para você também, tá? Olha só que maneiro. Eu falei para você que a tensão total, né, ou potencial total, tem que ser igual à soma dos potenciais em cada um dos capacitores. Massa! Mas eu também falei para você que U, que é o potencial, é igual a carga sobre a capacitância. Massa! Então, olha só, galera. Ao invés de escrever o potencial total aqui, eu vou escrever o quê? Carga sobre a capacitância. Essa carga é a carga total do meu circuito, tá? Chamei de quê? E essa capacitância total do meu circuito é o que eu chamo de capacitância equivalente. Maneiro? Agora, olha aqui, no potencial 1, que está bem aqui no capacitor 1, vai ser o quê? A carga armazenada no capacitor 1 dividido pela capacitância 1. Então, Q sobre C1. Olha, percebe que eu usei os mesmos Qs? Por que eu usei o mesmo Q em todo mundo aqui? Porque as cargas armazenadas em cada um dos meus capacitores são iguais, tá beleza? E a carga equivalente do meu circuito não vai ser a soma das cargas de cada um deles não, tá? Também vai ser essa carga armazenada em cada um dos capacitores. Mas, aí pensa no seguinte, olha, tensão 2 ou potencial 2, carga sobre capacitância 2. Potencial 3, carga sobre capacitância 3. Vou dividir todo mundo aqui nessa equação, por quê? Aí vai ficar Q dividido por Q, vai dar 1. Aí eu corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui, fica 1 em cima. E aí eu vou ter isso aqui, ó, 1 sobre a minha capacitância equivalente é igual a 1 sobre a minha capacitância 1 mais 1 sobre a minha capacitância 2 mais 1 sobre a minha capacitância 3. Então você quer calcular a capacitância equivalente? Massa! Saiba que a forma geral da associação de capacitores em série é o seguinte: o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos das capacitâncias. Então, 1 sobre a capacitância equivalente do meu circuito é igual a 1 sobre a capacitância 1, mais 1 sobre a capacitância 2, mais 1 sobre a capacitância 3. Isso é uma forma genérica, tá? É a forma geral da associação de capacitores em série. Então, fica bem esperto que isso é importante. Maneiro? Mas eu vou trazer para vocês alguns casos da associação de capacitores em série. Famosos bizus, né? Sai daí não. Quadro novo, vida nova, galerinha do mal. Olha só. Eu falei para vocês o seguinte, tem uma fórmula para a gente calcular a capacitância equivalente de vários capacitores em série no circuito. Aí é o seguinte, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos das capacitâncias de cada capacitor em série. Massa, né? Mas olha só, dois casos especiais que vão te ajudar e muito na hora das provas, tá? Olha só, galera, imagina que eu tenha dois capacitores só associados em série. Não 3, não 4, não. 2, tá? E eu queira calcular a capacitância equivalente desses dois caras em série muito rápido. Olha só, 1 sobre a capacitância equivalente, né? Aquela fórmula que a gente já viu. É igual a 1 sobre a capacitância 1 mais 1 sobre a capacitância 2.
Olha o que eu vou fazer nessa equação. Eu vou usar aquele método prático de MMC. Lembra lá? Tira o MMC rapidinho das somas das frações para calcular a fraçãozinha resultante, fração equivalente. Pô, não lembro muito bem não, professor, como é que se faz soma de frações. Então vou deixar aqui para você um link sobre uma aulazinha sobre soma de frações, tá? Mas uma maneira rápida de você somar duas frações com denominadores diferentes, do tipo 1 sobre A mais 1 sobre B, é fazer o seguinte: multiplicar cruzada, que é multiplicar em x, B vezes 1, A vezes 1, que vai dar A mais B. E embaixo, o denominador você multiplica A vezes B, tá? Então, 1 sobre A mais 1 sobre B é a mesma coisa que A mais B sobre A vezes B. Porra, que macete sensacional! Exatamente, macete sensacional. Então, vou fazer isso aqui com esses caras. Tá vendo, que a soma dos inversos deles é o que? A soma sobre o produto. Então, eu somei eles em cima e multipliquei eles embaixo. Mas olha o que eu tenho. Eu tenho minha capacitância equivalente embaixo. Então, eu quero subir ela, trocar ela pelo 1. Ou seja, eu vou inverter toda essa parte esquerda da minha equação. E aí eu inverto também toda a minha parte direita da equação. Então, estou fazendo aqui, invertendo. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo, tá? Aqui, vai ficar a capacitância equivalente sobre 1, que dá a capacitância equivalente. Essa multiplicação que está embaixo vai para cima. E essa soma que está em cima vai para baixo. Maneiro. Para calcular a capacitância equivalente de dois capacitores em série, é só fazer o seguinte: multiplico esses dois caras e divido pela soma deles. É o que a gente chama de produto pela soma. Ah, massa, né? Então, olha só, quero somar dois capacitores em série. Quer? Então, beleza. Produto deles sobre a soma deles. Produto sobre a soma. Acabou. Professor, e se eu tiver 3 capacitores, eu posso fazer isso? Multiplicar os 3 em cima e dividir pela soma dos 3 embaixo? Não pode. Mas você pode fazer o seguinte: pegar esses dois caras aqui, produto pela soma. Eles vão virar 1. Aí vai pegar essa capacitância equivalente com esse terceiro cara, produto pela soma. Isso é possível, tá bom? E eu quero te mostrar como. Agora, olha só, galera. Beleza, primeiro bizu, primeiro caso especial. Vamos para o nosso segundo caso especial, que é quando eu tenho N capacitores, né? Podem ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capacitores em série, mas eles têm que ser todos o quê? Iguais, tá? Todos os capacitores vão ter a mesma capacitância. E aí, como eu calculo a capacitância equivalente? Fácil. O inverso da capacitância equivalente, usando a nossa fórmula geral, tá? É igual a soma dos inversos das capacitâncias. Essa soma dos inversos das capacitâncias ocorre quantas vezes? N vezes, tá? Olha só, eu tenho aqui soma de frações com denominadores iguais. É só eu somar em cima e repetir o denominador, não é? Repetir o cara que está embaixo. Então eu vou somar 1, mais 1, mais 1, mais 1, N vezes. Né? Se eu somo 1 mais 1 duas vezes, dá 2. Se eu somo ele 3 vezes, dá 3. Se eu somo 1 4 vezes, dá 4. Se eu somo 1 N vezes, dá N. Massa, né? E o que eu faço com essa capacitância embaixo? Já que são iguais, né? Ou seja, uma soma de frações com denominadores iguais, eu só repito o C aqui. Então, olha, o inverso da capacitância equivalente é igual a N, né, os N capacitores associados em série, sobre C, que é a capacitância de cada um deles, que vale a mesma coisa. O que eu faço, já que minha capacitância equivalente está aqui embaixo? Eu inverto, né? Então, capacitância equivalente vai para cima. E N sobre C vira o quê? C sobre N. Então, a capacitância equivalente de N capacitores associados em série iguais é o quê? A capacitância deles dividido por N, que é o número de capacitores associados em série. Então a gente percebe aqui que quanto mais capacitores eu tenho associados em série, menor é a minha capacitância equivalente, porque N, que é o número de capacitores, e a capacitância equivalente são inversamente proporcionais. Maneiro? Quanto mais capacitores em série, menor é a minha capacitância, e isso tem sim aplicabilidade em alguns equipamentos. Maneiro? Então, espero que você tenha entendido todo esse conteúdo aí sensacional. É muito importante para as provas, para os vestibulares. E eu quero mostrar para você um exercíciozinho maneiro sobre associação de capacitores. Muito rápido, tá? Sai daí não. Olha só, pessoal. Só para você sacar como a gente resolveria um problema aí relacionado à associação de capacitores em série, dá uma olhada nisso aqui. Tenho dois capacitores em série, de 4 e de 2 microfarad. Tá bacana? Qual é a capacitância equivalente do circuito? São dois capacitores em série, posso resolver eles produto sobre a soma, né?
Produto 4 vezes 2, 8. Soma 4 mais 2, 6. Simplificando por 2 em cima e embaixo, 4 sobre 3. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,3 o quê? Microfarad, que é a mesma unidade das capacitâncias aqui em cima. Professor, que problema fácil, exatamente. Se você quiser que eu resolva mais exercícios sobre capacitores, é só você comentar aqui embaixo. Tá maneiro? E outra observação importante, é muito difícil que os problemas tragam um circuito só com capacitores em série. Em geral, ele mistura capacitores em série com capacitores em paralelo, tá? Então, por isso, na próxima aula, a gente vai entender o que são capacitores em paralelo, como funciona essa associação e como se calcula a capacitância equivalente desse cara. Bacana? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.